noite, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez, comemorando nessa semana, que daqui a pouquinho vai ser o Dia da Miastenia, que é dia 2 de junho, e hoje, com bastante alegria, felicidade, e principalmente para as mamães futuras de plantão, conversaremos com a doutora Rosana, que é do Mato Grosso do Sul. Vou apresentar aqui. Vamos ver se ela entrou. Entrou! Tudo bem, Rosana? Oi, Andréia, tudo bem? Então, para quem não a conhece, né, a gente já chegou a conversar um pouquinho antes. A doutora Rosana, ela é formada em medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é doutora, sendo que a linha de pesquisa dela é o uso de fármacos na gravidez, foi feita aqui pela Unifesp, e também tem algumas especializações em ginecologia, obstetrícia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de gestação, todas essas complicações e dúvidas, né, que todas as mulheres com miastenia têm no decorrer da vida, e principalmente para saber se pode engravidar, se não pode engravidar, o que acontece, não é verdade? Bom, muito obrigada, Andréia, pelo convite. Quero agradecer à Abrame, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E eu trouxe algumas coisas que eu julguei ser mais importante em relação ao tema, mas depois vocês ficam à vontade se quiserem fazer alguma pergunta. Trouxe uma apresentação, né, que eu acho que fica mais fácil do pessoal que está em casa visualizar, porque enquanto eu vou falando, vocês vão lendo, né, o que está escrito e fica mais fácil de acompanhar, e se quiser anotar alguma coisa para fazer uma pergunta, né? Pronto. Agora pode começar a falar, aquele pedaço posso começar a falar. Bom, pode passar para o próximo, Andréia, que aí eu já vou começar a falar. Uma coisa interessante, né, é que a miastenia grave, como você já sabe, ela é uma doença autoimune, mas ela tem um pico de incidência nas mulheres que coincide justamente com a idade fértil da mulher. Por isso, pode ocorrer uma sobreposição de ambas, né? Por isso, esse assunto aqui é tão interessante, tá? Então, os sintomas da miastenia, eles podem piorar ou não durante a gestação. Essa é a principal dúvida que as nossas mulheres, as nossas pacientes querem saber, se elas vão piorar durante a gestação ou não, né? E a gestação em pacientes com miastenia graves, ela tem alguma característica especial? Tudo isso nós vamos estar discorrendo hoje, né? E também nós vamos falar um pouquinho sobre a miastenia neonatal, que pode acontecer, né, nos recém-nascidos das mães miastênicas. Então, agora uma coisa importante que eu queria é que a miastenia ela não afeta a fertilidade das pacientes. O que isso quer dizer? Ela não afeta a capacidade da mulher de engravidar espontaneamente, ou seja, sozinha, sem nenhum tratamento, tá? Então, a mulher miastênica engravida normalmente, mas ela interfere em outra coisa, ela interfere no planejamento familiar, né? Porque precisa escolher o melhor. Então, uma coisa importante para a gente lembrar aqui é que a miastenia graves, ela não afeta a fertilidade das pacientes, ou seja, ela não afeta a capacidade das mulheres engravidarem espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento, tá? Mas ela interfere no planejamento familiar, porque vai precisar decidir o melhor momento para essa gravidez acontecer. Tá? Então, nós vamos ver hoje aqui o impacto da miastenia graves na gravidez, ou seja, o que a miastenia pode causar na gravidez, se tem algum tipo de complicação ou não, e o contrário, o impacto da gravidez na miastenia, se a gravidez ou o puerpério podem piorar os sintomas da miastenia, exacerbar, né? Isso que nós vamos ver. Outra coisa que nós vamos conversar aqui hoje é o efeito dos medicamentos usados no tratamento da miastenia graves, no desenvolvimento fetal e na amamentação. Se os medicamentos podem causar alguma malformação ou algum outro problema para o feto,
tá? E uma coisa que todo mundo quer saber, que é a decisão da via do parto. Se é melhor nascer de parto normal, se é melhor nascer de cesariana, se pode vir a ser necessário uma ajudinha, usar um fórceps ou um vácuo extrato, se o parto vai ser induzido. Induzido é quando você provoca, né, o início do trabalho de parto, ou programado, se vai ser marcado, ou se isso vai deixar transcorrer naturalmente, o trabalho de parto iniciar naturalmente. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, uma coisa importante é a mulher miastênica, ela tem que passar por um aconselhamento. Esse aconselhamento, ele é feito em conjunto, tanto pelo profissional que cuida dela da miastenia, né, que em geral é o neurologista, e pelo seu obstetra. Qual o momento ideal para ocorrer essa gravidez, tá? Então, assim, os principais estudos que a gente pesquisou, né, falam que deve evitar a gravidez nos 2 primeiros anos após o diagnóstico da doença. Por quê? Nos 2 primeiros anos após o diagnóstico, são os 2 primeiros anos da doença, tem a maior chance de exacerbação dos sintomas, né? Tá? A gente sabe que os primeiros anos da doença, eles são mais difíceis, né? Depois vai ocorrendo uma estabilização, né? E a miastenia, em geral. É um período, assim, de descobrimento, né? Isso. Com essas alterações todas, hormonais, na mulher também. Exatamente. O período de adequação, de escolha dos medicamentos, né? Leva um tempo para ter essa estabilização, né? Então, a miastenia deve, preferencialmente, já estar estabilizada, né? E, de preferência, a pessoa deve estar utilizando a menor dose efetiva dos medicamentos utilizados. Quer dizer, a menor dose que ela fica bem, né? E esse é o momento ideal. Mas isso se for possível, né? Na verdade, assim, todos os trabalhos que eu li, a gravidez, ela nunca deve ser desencorajada na miastenia gravis, tá? A mulher, ela deve ser encorajada a engravidar, sim, só que com esse aconselhamento, com os cuidados necessários, com o acompanhamento dessa equipe multidisciplinar, né? É claro que vai ter uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar ela, vai ser o neurologista, vai ser o obstetra, pode ser necessário outros profissionais, tais como psicólogo, né, nutricionista, fisioterapeuta, então tudo isso vai ser decidido, né? E tem que lembrar... tudo para ajudar, né? Tudo para ajudar, exatamente, tá? Tem que lembrar de alguns medicamentos que devem ser interrompidos, né, ou trocados, tá? E o prazo para a troca deles. Por exemplo, se a paciente usar micofenolato, tem que trocar 6 meses antes, o metotrexato pode ser 3 meses antes, a ciclofosfamida 1 ano antes, e o rituximab e eculizumab 1 ano antes da gravidez. Então, por isso que a gravidez tem que ser planejada, porque tem que organizar tudo isso, né, pessoal? Tá, doutora, e se por acaso, né, tem esse planejamento, mas acontece de ocorrer a gravidez antes disso? O que pode acontecer? Isso pode acontecer, né? Porque, assim, eu estou falando o que seria o mundo ideal, né, para nessa questão. Mas, na verdade, não é, né? Na verdade, assim, o que ocorre muitas vezes é o contrário, né? O que ocorre é da paciente engravidar mesmo, e aí tem que ajustar, né? Tem que fazer os ajustes necessários, se precisar trocar a medicação, já trocar o mais rápido possível, fazer o que for possível fazer. A gente está falando que seria o ideal, se a pessoa conseguir planejar. Mas, na verdade, a gente sabe que, na prática, nem sempre isso ocorre, tá? Né? Então, a gente até está falando isso, que é para as mulheres pensarem, né? Eu vou engravidar, então eu vou planejar. É importante levar esse conhecimento para as mulheres, né? Que é importante planejar para fazer isso, justamente, né? Para não entrar em desespero se por acaso engravidar. Isso, não entrar em desespero. Exatamente, porque os profissionais,
que vão estar te acompanhando, vão estar acompanhando, né, essas mulheres, eles vão estar preparados, eles estão preparados para fazer esses ajustes, né? Certo? Então vamos falar agora dos efeitos da gravidez na miastenia. Uma coisa interessante é que tem um percentual de mulheres, até 12, 15% das mulheres com miastenia graves, elas descobriram a doença durante a gravidez ou o puerpério. Então, assim, isso quer dizer que, se a gente for pensar, que os sintomas apareceram durante a gravidez ou puerpério. Pode ter sido uma coincidência, mas pode ter sido desencadeado pela gravidez, né? Por todas aquelas alterações hormonais, tudo, tá? Então, existe um percentual que a primeira manifestação mesmo da doença ocorre no ciclo gravídico puerperal, tá? Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico é igual, se for fora da gravidez ou dentro da gravidez, é aquilo que a gente já sabe, a dosagem dos anticorpos e a eletroneuromiografia, tá? Em relação aos sintomas, o que pode acontecer durante a gravidez? Pode acontecer deles até melhorarem no percentual de pessoas, deles continuarem estáveis ou de piorar, tá? Eu li alguns trabalhos, tem um estudo brasileiro que fala que em 50% dos casos pode piorar, tá? Mas eu li um outro que também não coloca 50%, coloca como 30% no máximo, né? Tá? Então, isso vai depender de cada paciente. Em geral, qual que é o período de piora, né? No segundo trimestre e no puerpério. No primeiro trimestre, às vezes, ainda não dá tempo de ter um impacto, né? Então, por isso que mas tem que estar atento já no primeiro trimestre, né? Os cuidados necessários. E, em geral, no segundo trimestre que foram relatados os casos de piora quando houveram, né? E a fase do puerpério é uma fase mais delicada, pode realmente haver uma descompensação no puerpério, tá? No terceiro trimestre é um momento de estabilidade, porque no terceiro trimestre o feto produz muito a alfa-fetoproteína, que tem um efeito imunossupressor, né? Então, acredita-se assim que por que piora no puerpério? Porque aí cai o nível dessa alfa-fetoproteína, e aí, por isso que no puerpério é o momento mais delicado, tá? E a principal causa de exacerbação de sintomas são as infecções, né? Infecções que podem ocorrer durante a gravidez. A principal dela é a infecção urinária, né? É a infecção mais comum na gestante, é a infecção urinária. Então, o pré-natal tem que ser muito bem acompanhado, não pode faltar a consulta de pré-natal, tem que fazer todo o acompanhamento com o médico, né? Em geral, essas pacientes, hoje, no Brasil, tem o pré-natal de alto risco. Essas pacientes vão estar alocadas para fazer o pré-natal de alto risco, né? Elas já não vão estar no pré-natal de baixo risco. Toda paciente tem uma comorbidade, né? Se elas forem do SUS, elas já vão estar nos ambulatórios de alto risco. Se elas forem pacientes de consultório, também tem os profissionais já que fazem mais pré-natal de alto risco, tá? Então, em geral, já vai ser uma gestante mais acompanhada, as consultas pode ser que sejam um pouco mais frequentes que as consultas habituais, né? E fazer todo o acompanhamento pré-natal, tudo que é feito normalmente, tá? E acompanhar a doença, tá? E cuidar principalmente das infecções, né? Então, as infecções urinárias, então vai ter que acompanhar muito bem, porque a gestante, é uma coisa que eu vou te falar, ela não tem, em geral, o sintoma da infecção urinária. Então, tem que descobrir pelo exame. Então, a gente que não está gestante, quando tem infecção urinária, o que a pessoa sente? A pessoa sente uma ardência para fazer xixi, e fica fazendo xixi toda hora, assim, de pinguinho, uma ardência. Então, a grávida não. A grávida, por algumas questões próprias de modificações do próprio organismo durante a gestação,
elas podem ter uma infecção urinária assintomática. Então, exatamente, é muito comum na gravidez, né? Então, isso a gente tem esse cuidado não só para gestantes miastênicas, mas para todas. Para miastênicas tem que tomar cuidado, porque não é bom ter infecção, né? Então, tem que fazer exames, né? De urina na gravidez, tem lá os protocolos do pré-natal, tudo, que aí vai fazer, né, você vai estar sempre fazendo, né, em geral, eu acredito que na miastenia tem que ser até com intervalos até menores, né, então na gravidez normal a gente faz uma vez por mês, tá, pelo menos. E assim, para tentar detectar, tem que fazer triagem de infecção, tem que fazer o exame ginecológico na gravidez. Por quê? Porque infecções ginecológicas, tanto bacterianas como fúngicas, como a candidíase, também pode levar ao parto prematuro, né? Então, durante o pré-natal tem que fazer, tá? O médico vai te examinar, ele vai colocar o espéculo vaginal, isso não tem risco nem para você nem seu bebê, tá? E tudo isso são maneiras. Tudo isso são maneiras. Isso, são maneiras que o médico, o obstetra, tem de ver se está tudo bem. Então, ele precisa te examinar, tá? Ele precisa olhar a sua secreção, né? Às vezes, escolher o material, mandar para a citologia, tá? Para ver se tem algum patógeno que precisa ser tratado, tá? Tratado, pode usar pomada na gravidez, pode ser introduzido aquele aplicador de pomada na gravidez, é uma coisa que eu queria falar. Então, o importante é tratar as infecções. Pior é deixar sem tratar. O sem tratar é pior, porque pode dar muitos problemas, pode romper a bolsa se não tratar uma infecção, pode ter o trabalho de parto pré-termo, exatamente. Então, precisa tratar. E o teu médico, ele sabe qual a pomada que você pode usar, porque ele estudou isso, ele sabe qual tipo de antibiótico pode ser usado na gravidez e também na mulher miastênica. Então, tem que fazer, tá? Então, pré-natal tem que fazer direitinho, né? Acompanhar no ultrassom, acompanhar o crescimento do feto, né? O crescimento do feto a gente acompanha pelo ultrassom, né? Porque tem fetos que podem ter uma restrição nesse crescimento, tá? Tudo isso o médico acompanha, ele coloca numa curva, que ele analisa o percentil, né? Que, por exemplo, é normal você estar ali entre o percentil 10 e o percentil 90, né? Se estiver abaixo, é porque está com um crescimento mais restrito. Tudo isso vai ser acompanhado, tá? Aí eu coloquei uma observação aqui, né, que às vezes pode ser que a gestante miastênica tenha que fazer uma tomografia de tórax na gravidez. Pode ser que o médico dela solicite, né, uma tomografia. Pode ser que o médico solicite uma tomografia para ver o timo, exatamente. Então, aí essa tomografia, durante a gravidez, o ideal é que ela seja feita sem contraste, tá? Por causa do feto, né? Porque o contraste utilizado é o contraste iodado. Tá? Bom, agora nós vamos ver o contrário que a gente comentou, né? Os efeitos da miastenia graves na gestação, tá? Então, assim, seriam as possíveis complicações que poderiam ocorrer na gravidez se a paciente tiver miastenia graves, tá? Alguns estudos que a gente observou demonstraram que a timectomia prévia, ela não interfere, que tanto a paciente timectomizada como a não timectomizada, eles avaliaram, né, estatisticamente, podem ter ou não tais complicações que eu vou citar aqui, tá? Eu não fiquei colocando aqui percentual, tudo, para não ficar uma coisa muito chata, né? Então, as possíveis complicações que podem existir, por exemplo, o parto prematuro, né? O parto prematuro é aquele bebê que nasce antes de 37 semanas completas, né? Tá? Então, para não ser prematuro, ele tem que ter 38 semanas, tá? Até 37 semanas e 6 dias é prematuro. A partir de 38, não, né? Tá? Aí tem várias... Pode acontecer, não é? Pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas como pode acontecer em qualquer pessoa, com qualquer gestante.
Até bom porque, ressaltar isso, senão... até porque a principal causa de parto prematuro é a infecção, entendeu? É a principal causa de parto prematuro, principalmente é a infecção urinária, uma das principais causas de parto prematuro, né? Outras causas são a hipertensão da gestação, né, por exemplo, tá? E algumas outras também. Então, assim, a ruptura prematura de membranas, né? O que acontece? Rompe a bolsa antes da hora, né? Se a bolsa romper antes da hora, em geral, vai evoluir para um parto prematuro, né? Tá? Aí, assim, a rotura prematura de membranas, a principal causa, vocês adivinhem qual é? É a infecção urinária, é a infecção. A principal causa da ruptura prematura de membranas é a infecção. Quer dizer, não é um remédio que você vai tomar, não é uma doença que você tem, uma miastenia, não é. É uma infecção, por isso tem que fazer o pré-natal direitinho, entendeu? Tem alguns trabalhos associando ao uso de corticoide, mas isso não é o principal que eu quero te dizer, entendeu? Se você fizer o pré-natal direitinho, cuidar da infecção, mesmo que você use o corticoide, a chance vai se assemelhar de uma outra pessoa, entendeu? Esse não é a principal questão, tá? Então, tudo isso é mais vinculado à infecção mesmo. Então, tem que cuidar muito da infecção urinária e ginecológica. Infecção ginecológica que eu estou falando, eu vou me explicar melhor. É o corrimento vaginal, tá? Infecção ginecológica. Exatamente. A urinária, eu já falei, né, que é a infecção urinária, e a ginecológica é o corrimento. Esse corrimento, ele pode ser causado por bactérias, tá? Pode ser causada por fungo, que é a candidíase, né? Bactéria comum que tem é a Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria própria da flora da mulher. Ela existe na vagina, ela é própria da vagina, por isso que ela chama Gardnerella vaginalis, né? E ela é muito comum, né? Também pode desencadear, e outras bactérias, tá? Que podem desencadear um parto prematuro, uma ruptura de bolsa antes da hora, tá? Doutora, aí para ressaltar que isso pode acontecer em qualquer mulher, né? Qualquer mulher, Andréia. Exatamente, eu estou colocando aqui porque eu estou querendo assim frisar muito a importância de fazer o pré-natal direitinho, sabe? E de fazer os exames que o médico solicita, né? Porque é através desses exames que ele vai fazer o diagnóstico da infecção urinária, né? Ele vai precisar te examinar para ver se você tem um corrimento, para te tratar, né? Ele vai colher uma citologia, né? Que a citologia que a gente colhe, na verdade, é o exame de Papa Nicolau, que é para prevenção do câncer de colo uterino, mas vem como informações adicionais a flora, qual bactéria que tem, entendeu? Mas ele pode até só fazer um exame mesmo para te olhar, colocar numa lâmina e olhar o que tem de flora ali, né? Aí vai depender do profissional, tá? Aí o diagnóstico é clínico, né? Tá? E é muito comum a candidíase, né? A verdade é essa, é muito comum a candidíase, que a mulher sente um prurido, que é uma coceira na região vulvovaginal, uma ardência, e ela confunde bastante com a infecção urinária, né? Porque ela dá ardência. Agora, a infecção urinária na gravidez não dá tanta ardência como na mulher não grávida. Então, quando a pessoa queixa muito de ardência, eu já penso também primeiro, né? Até na candidíase, tá? E a pré-eclâmpsia, o que é a pré-eclâmpsia? É a hipertensão própria da gravidez, é a doença hipertensiva específica da gravidez, né? A gente chama de DEG. Ela tem uma incidência, assim, só de 6 a 8% nas gestações, né? A questão que nós vamos discutir aqui nem é importante a incidência, mas o medicamento que vai usar, tá? Então, pode ser que uma mulher miastênica grávida venha a desenvolver uma pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia é aquela doença que cursa com hipertensão, edema
e liberação na urina de proteínas, e ela pode, em estágios graves, quando não controlada, porque se controlada, isso geralmente não vai acontecer, ter a crise convulsiva, tá? Então, por isso que usa anticonvulsivante, né, na crise. Então, assim, usa-se o sulfato de magnésio, que é o padrão ouro, é o protocolo, né, da obstetrícia para tratamento de eclâmpsia. Eclâmpsia é o quê? É a convulsão da doença hipertensiva específica da gestação. Então, a gente trata com sulfato de magnésio. Só que o sulfato de magnésio não pode usar na mulher miastênica, porque ele vai alterar o fluxo de cálcio na placa motora, lá ele vai alterar ali justamente onde tem a doença, né? Então, ele não pode ser usado, aí tem que ver uma outra opção. Tem a fenitoína, tem o benzodiazepina, que também tem que ser usado com cuidado, aí o profissional vai estar ali acompanhando. De antihipertensivo, aí tem que usar antihipertensivo também, né, na pré-eclâmpsia. Os mais indicados são a metildopa, que é o mais comum, que é inclusive o que dá no posto de saúde, e a hidralazina, que em geral tem nos plantões, nos serviços de obstetrícia, né, inclusive do SUS, são os medicamentos que tem. Aí não pode usar, por exemplo, beta-bloqueador, né, e inibidor de canal de cálcio, que é nifedipina, esses aí não pode usar, porque vai alterar ali também, justamente ali na placa motora, tá? Eu estou vendo aqui no chat que tem várias perguntas, né? Uhum. Eu só vou pedir para o pessoal que a gente vai responder, depois vai ter uma parte aqui de pergunta e resposta, mas o que estão perguntando bastante, né? A senhora falou muito de puerpério, né? O que é o Sim. puerpério? E me desculpa. Quando falou de eclâmpsia, qual que é, assim, essa margem de pressão? Ah, Então, sim. vamos ver o que é o puerpério. O puerpério, vocês me desculpem, eu não falei o que é o puerpério. O puerpério é o período pós-parto, né? Antigamente o pessoal não chamava de resguardo, que a mulher tinha que ficar 45 dias lá no resguardo, né? Então é esse período que é do momento do parto, né? Até em torno mesmo de 45 dias, né? Tá? Então esse período é o puerpério. Tem o puerpério precoce, o puerpério tardio, vai até 90 dias, tal, mas isso aí é mais acadêmico. Mas o puerpério, assim, em resumo, é o período pós-parto. Tá. Tá? E agora, quando a senhora falou da pré-eclâmpsia, só para poder ficar ainda nesse foco, né? Qual que é essa margem de pressão que começa a dar problema? A pressão, então. Tem pressão alta, né? Sim, e tem. A pressão é acima de 140 por 90, né? Tá? Aí, mas na gravidez, a gente não usa tanto assim um valor fixo, né? A gente usa um aumento de tantos milímetros de mercúrio na pressão mínima e de tantos na máxima. Aí o médico já consegue fazer de 10 na mínima e 20 na máxima. Consegue fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ele usa outros parâmetros também, né? A clínica, a presença de edema, né? Mas assim, esse diagnóstico ele tem que ser feito, ele geralmente ele é feito bem precoce na gravidez, né? E aí já vai usando a medicação, tá? Hoje em dia, com a ultrassonografia, é um avanço muito grande que nos primeiros ultrassons a gente consegue ver pela análise Doppler, né? É uma parte do ultrassom que a gente faz, que é a análise Doppler, a gente consegue ver já no primeiro trimestre se a pessoa vai ter o risco de ter a pré-eclâmpsia, né? E aí tem como utilizar medidas preventivas para isso, tá? Já desde o final do primeiro trimestre já tem como utilizar medidas preventivas, né? Para prevenção da pré-eclâmpsia. E o que mais que você queria saber da pré-eclâmpsia? Não, seria mais só o limite. Que o limite, assim, tem que ver como que a pessoa era antes também. Porque tem gente que já era hipertensa, entendeu? Aí, mas existe também uma outra situação, que é a pré-eclâmpsia sobreposta
a hipertensão prévia, quer dizer, a pessoa já era hipertensa e na gravidez ela desenvolve a doença específica, a hipertensão específica da gravidez, que vai se sobrepor a uma hipertensão que ela já tinha pré-existente. É um controle mais delicado, mas que os profissionais estão habituados a fazer, os obstetras, né? Tá bom. Bom. Aí, como a gente já está no final da gravidez, né? Isso. Vamos à via de parto. A via de parto. A via de parto é o grande dilema, a grande pergunta, né, que as mulheres querem que a gente responda hoje aqui, né? Então, só tem uma coisa. A via de parto, a indicação da via de parto é o jeito que vai nascer o neném, tá? Se é por parto transvaginal, transpélvico, né, que é o parto normal, ou se é pela cesariana, tá? Então, a indicação da via de parto, pessoal, ela é obstétrica. O que significa isso? Não é porque a mulher tem miastenia graves que ela vai para cesariana. A indicação da cesariana é obstétrica, quer dizer, vai indicar uma cesariana se tiver um motivo para realizar, tá? Por exemplo, se o bebê tiver transverso no abdômen, né? Então, isso é uma indicação clássica de cesariana, tá? Uma outra indicação clássica é uma desproporção entre o tamanho do feto e o tamanho da bacia materna, uma indicação clássica, e tem outras várias, né? Agora aí vem a questão, né? Mas a mulher não pode pedir uma cesariana? Existe a cesariana a pedido também, tá? Porque se ela não quiser, ela também, né? Tá? Existe também. Então, tudo isso é discussão para fóruns, entendeu? Via de parto é uma coisa muito discutida. Inclusive, recentemente, estavam votando uma lei para ver se a mulher teria o direito dessa escolha, né? Sabe? Estavam votando no Congresso, no Senado, não sei direito em que fase que já está, tá? Então, assim, mas isso é feito, né? A indicação da via de parto, ela é obstétrica, tá? Então, se tiver uma indicação para que seja feita uma cesariana, né? Aí vai ser feita uma cesariana. Se a mulher não tiver uma indicação, ela pode evoluir naturalmente para um parto normal, tá? Vai evoluindo, pode evoluir naturalmente, né? Não precisa ser um parto induzido. Então, justamente até um parto induzido, eu estava lendo sobre isso, que tem a indução com ocitocina. A ocitocina está na lista de medicamentos proibidos. Então, acho que um parto induzido já estaria fora das opções, né? Tá? Então, por que a mulher pode ter parto normal? Por que a miastênica pode ter parto normal? Porque o útero é um órgão, é um músculo, né? O útero é um órgão muscular, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Só que o músculo do útero, ele é um músculo liso, tá? Ele não é um músculo estriado, igual, por exemplo, o músculo dos nossos membros, né? Do resto do nosso corpo. E o músculo liso, ele não é afetado pelos anticorpos, então não tem nada a ver, a miastenia não vai interferir na contratilidade uterina, nas contrações, não vai ter uma interferência no trabalho de parto, propriamente dito. O trabalho de parto, ele tem 3 fases, né? Bom, ele tem o pródromos, que é uma fase anterior ao pródromo de trabalho de parto, é quando a mulher está entrando em trabalho de parto, né? Está começando os sintomas, né? Aí, quando entra em trabalho de parto, ele tem as fases de dilatação, né? Então, como que é a dilatação? Essa fase de dilatação, a mulher vai tendo aquelas contrações, né? São contrações que têm um propósito, não é qualquer contração, elas são contrações direcionadas, porque a natureza é perfeita. A natureza faz as contrações serem organizadas, tá? Elas são ritmadas e organizadas, de forma que elas fazem o útero contrair de maneira a fazer um movimento tentando expulsar, entendeu? Um movimento descendente, né? Entendeu? É a própria natureza que é assim. Né? E aí,
tem o período da expulsão. Quando a mulher chega à dilatação total, né, o obstetra ele vai acompanhando, ele vai fazendo aqueles exames de toque durante o trabalho de parto, ele vai acompanhando também a vitalidade fetal através da ausculta dos batimentos cardíacos, ele faz um partograma, né? O que é o partograma? É um gráfico onde a gente coloca as contrações, como elas estão ocorrendo, a gente coloca como estão os batimentos, a gente coloca tudo o que está acontecendo, a gente coloca a descida, né? Como está sendo a descida do feto, ele vai descendo, a descida da apresentação, tudo isso é anotado num gráfico que fica no prontuário do paciente, né? Então, a gente vai fazendo o partograma, e aí chega um momento em que a mulher entra no período expulsivo, né? Que é o período de dilatação total. Nesse momento, a apresentação, o que a gente chama? O que é a apresentação? É a parte que está aparecendo ali para nós que estamos fazendo o toque vaginal. Nós, obstetras, chamamos aquilo ali de apresentação. Quando for a cabeça, é uma apresentação cefálica, né? Tá? E aí a apresentação já está ali na posição certa de nascer, né? Envolve até a física, como que essa cabeça roda, isso tudo já foi muito estudado, ela tem uma rotação para ela descer e ela se encaixar ali e sair da melhor maneira possível, né? Então, é como se houvesse uma inteligência ali na maneira como tudo acontece, né? Então, aí, a hora que chega nesse período expulsivo, às vezes a mulher já está cansada, isso que eu ia te falar. Porque o período de dilatação, ele demora horas, né? Ele pode ser mais rápido em algumas mulheres, mas em outras ele pode ser mais demorado. Às vezes a gente usa realmente a ocitocina em algumas mulheres que têm essas contrações um pouco desorganizadas, é para dar uma organizada ali. Mas aí, como eu estive lendo, na mulher miastênica, o ideal é não usar, né? E aí, a paciente pode descompensar um pouquinho no período expulsivo, porque ela já está cansada. E no período expulsivo, as fibras estriadas, o músculo estriado, que é o músculo que os anticorpos, né, da doença afetam, eles são necessários, que são aqueles músculos do períneo, sabe? Então, no finalzinho do parto, que pode, já nessa parte de expulsar o feto, que pode ter alguma descompensação. Aí, nesses casos, né, se a mulher não conseguir finalizar essa expulsão sozinha, pode ser usado o fórceps de alívio, tá? Que é uma aplicação só para aliviar o período expulsivo, tá? Não é um fórceps alto, tá? É um fórceps só para aliviar. E em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, é comum o uso do vácuo extrator, que é um outro aparelhinho que coloca para ajudar a puxar, tá? Aí, assim... auxílio, né? É um auxílio, né? É um auxílio, o de alívio mesmo, ele é um menorzinho, ele é só para aliviar, porque tem muita gente que escuta essa palavra e o que vem na cabeça? Nossa, vem muita coisa, né, de coisas que a pessoa já escutou, mas é lógico que o seu médico, o seu obstetra, ele vai te explicar tudo isso, tá? Ele está preparado e ele sabe utilizar caso haja necessidade, mas pode transcorrer tudo da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, pode você mesmo fazer a sua expulsão e não ter problema nenhum. Hoje as mulheres, elas se preparam na gravidez, né? Elas fazem até o diário da gravidez, tá? E a mulher lê, ela se prepara e ela sabe como fazer essa força, né? Tudo isso o obstetra também explica, tá? Então, assim, no Brasil... Para não assustar ninguém, né? Exatamente, mas eu tenho que colocar que isso existe, né? Eu estou passando aqui as informações, eu não posso omitir uma informação, uma coisa que existe, né? Então, no Brasil, a taxa de cesárea em miastênicas, né, é alta, tá? Em torno de 75%. Quer dizer, a maioria das mulheres miastênicas acabam sendo submetidas à cesariana. Isso pode ser influenciado pelos altos índices de cesariana no Brasil. O Brasil, ele é um país que faz bastante cesárea,
tá? Que faz bastante cesárea, inclusive a pedido, né? Hoje tem tido um movimento maior de busca, de trazer de volta o parto normal, sabe? Isso tá sendo resgatado, né? Mas tenta se resgatar isso. O próprio Ministério da Saúde incentiva o parto normal, as escolas de obstetrícia, as escolas médicas, existe um incentivo ao parto normal. Mais ainda, o índice no Brasil, comparado com países da Europa, tudo, ele é um índice maior, né? Então, acaba tendo um viés, que a gente chama, né? Acaba tendo uma influência de ter mais cesárea miastênica, porque já é uma paciente que já está num pré-natal de alto risco, já está sendo acompanhada, né? Ou pode ser que seja uma decisão, né? A gente não sabe qual foi o motivo, né? Ou pode ser que seja uma decisão dela ali com o obstetra e com o neurologista, quer dizer, é uma decisão que vai ser tomada em conjunto, né? Por essa equipe multidisciplinar e pode ser que essa cesárea, inclusive, seja com data marcada, quer dizer, antes dela entrar em trabalho de parto. Ou não, pode ser que ela fale, não, vamos fazer a cesárea, mas eu quero entrar em trabalho de parto. É muito comum as mulheres falarem isso para a gente, eu quero sentir como é que é, entendeu? Então, muitas mulheres, elas optam pela cesárea, isso é verdade, sabe? No geral, não só a mulher miastênica. Elas falam, eu não quero parto normal, eu quero fazer uma cesárea. Não tanto, então agora está voltando a questão do parto normal, isso que eu estou te falando, já teve uma época que isso acontecia mais, sabe? No meu início de profissão, isso era mais comum, mas hoje, grande parte das mulheres está querendo, sim, o parto normal, né? Então, tá tendo um retorno, né, essa questão, isso vem sendo muito discutido, né? Então, assim, tem mulheres que querem iniciar o trabalho de parto, aí depois fazer a cesárea. Isso é muito bom, porque a cesárea com a mulher no trabalho de parto, pelo mesmo que ela tenha tido poucas contrações, aquela parte do útero que é feita a secção, o cortezinho para tirar o feto, ela já está mais preparada, entendeu? Chama segmento, né? O segmento uterino. Então, uma cesárea com a mulher em trabalho de parto, ela é melhor, ela sangra menos, e também está fazendo na hora certa, você não está tirando antes da hora, né? Não está correndo risco de causar uma prematuridade iatrogênica, que a gente chama, né? Você está fazendo isso, né? Então, é muito bom. Mas aí vai depender de cada equipe, né? Essa mulher vai estar sendo acompanhada, tanto pelo seu obstetra, e quanto pelo seu neurologista, né? Toda aquela equipe multidisciplinar que a gente tinha falado, e a própria vontade dela também, né? Dela achar, se sente capaz, se ela acha que ela vai conseguir, se ela a parte da psicologia também, né? Vai entrar aí também. Então, por isso que tem que ter equipe multidisciplinar, é muito importante, né? Porque tem que trabalhar também, ver como que é a cabeça daquela mulher, se é uma mulher assim que ela tem vontade de ter um parto normal, de repente ela vai conseguir, mesmo tendo miastenia, entendeu? Tem mulher que não tem nada e que quer já agendar uma cesárea, entendeu? E assim, né, se a gente for pensar bem, né, eu sou um pouco, vou te falar, eu sou um pouco liberal em relação a tudo isso, porque o corpo é dela. Por que uma mulher não pode ter o direito de escolha? Né? Ela pode ter, sim. A minha opinião pessoal, tá? Não sei se eu deveria colocar aqui, mas assim, eu sou obstetra, né? A gente pode colocar, eu sou obstetra e a gente tem indicações precisas mesmo para cesárea e a gente segue protocolos, tá? Então, tudo isso é muito bem estabelecido, né? Pelas normas, assim, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Então, a gente segue os protocolos com base em estudos, né? De quando que deve indicar uma cesárea, de quando que não deve. Então, tudo isso é muito discutido. Então, quando você vai num congresso de médico, o mais cheio assim é quando vai falar de via de parto. E aí todo mundo, né,
Nossa, é uma maior discussão, uma coisa que demora, assim, todo mundo põe sua opinião, é uma loucura. Então, você vê, é um assunto para mais de hora, é isso que eu quero dizer, um assunto para mais de hora. Então, né? Então, aqui nós vamos colocar isso em relação à miastenia, quer dizer que não tem contraindicação ao parto normal, se a paciente estiver bem compensada, se estiver tudo bem, né? E é isso, mas que pode, né, acontecer de ter que usar um fórceps ou um vácuo extrator, tá? Era isso. É tranquilizador, né? É só para a gente dar a informação e também dizer que não existe nada, vamos dizer, proibido. Não existe nada proibido. Exatamente. Existe a recomendação, né? Na verdade, assim, né? Baseado no que foi estudado, tem a recomendação. Mas as escolhas, né, tem que ser feitas em conjunto com o médico, com o paciente. Hoje em dia mudou muito. O médico no passado, assim, no passado já distante, ele era uma figura autoritária, né? Hoje não. Hoje o médico ele é um amigo, né, um aconselhador, ele vai trazer aquilo que ele estudou para o paciente, e, na verdade, essa decisão vai ser em conjunto, né, a mulher, o esposo, o médico, o médico clínico, né, o neurologista, do que vai escolher, né, para cada paciente. Tá? Então, tá bom. Então, é anestesia. A anestesia é uma coisa importante, né? A anestesia é uma parte delicada. Muito solicitada. É uma parte que as pacientes têm medo, né? Todo mundo fica preocupado. Mas e a anestesia, né? Então, assim, olha, a maioria, todos os estudos que eu li, a maioria falam que tanto a anestesia peridural e a raquianestesia, elas são seguras na miastenia graves, tá? E são essas que são usadas, né? Tanto para parto normal com analgesia e cesariana, são essas as anestesias que são usadas, né? Porque existe também o parto normal com analgesia, tá? Então, que também pode ser realizado, né? Anestesia geral. Eu acho muito difícil ter que precisar de fazer uma anestesia geral para fazer uma cesariana numa paciente, a não ser que a paciente esteja num quadro grave de descompensação, aí ela tem que ser submetida a uma cesariana com anestesia geral. Aí ela tem que ser feita com cuidado, com a parcimônia no uso dos medicamentos, menor dose possível. Isso vai ter mais um integrante nessa equipe multidisciplinar aí, que vai ser o anestesiologista, né? Vai ser o próximo integrante. Parcimônia no uso de relaxantes musculares, né? A gente sabe que relaxantes musculares não devem ser usados na miastenia graves, né? Aí, assim, nos trabalhos que eu li, né, preferi para indução o Propofol, e se tiver que usar o relaxante muscular, não polarizante, né? Está escrito errado aí, é não polarizante, tá? Não despolarizante, quer dizer, bons resultados em estudos, eu li alguns estudos de parto normal com analgesia. Então, fazer o parto normal com analgesia, usando a peridural, né? E se usar analgesia, pode ser que seja mais provável que tenha que usar o vácuo extrator ou o fórceps de alívio, tá? Porque até na mulher que não tem a miastenia, se fizer parto normal com analgesia, aumenta realmente a necessidade, o índice da necessidade de utilização deles, né? Então, aí se for um parto normal mesmo, sem analgesia, aí tem ainda duas possibilidades, né? Tem a possibilidade de fazer o bloqueio loco-regional, que é uma anestesia local ali só para a realização da episiotomia, tá? Essa aí não teria problema nenhum, ela não interfere com expulsão, com contratividade, com nada, e também já vai estar bem ali, saindo mesmo no período expulsivo. Então, faz só para fazer o corte. Na atualidade, o uso da episiotomia tem sido muito discutido, tá? Então, assim, eu lembro quando eu fui estudante de medicina, quando eu fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia, episiotomia era protocolar, né? Então, fazia em todo mundo, tá? Então, não fazia se não desse tempo.
Não, é que a medicina, eu vou te falar, a medicina, ela é uma ciência de verdades transitórias. Isso é uma coisa, assim, que ela vai mudando, entendeu? O que era certo naquela época, hoje pode ter tido mais estudos e hoje mudou, entendeu? Então, hoje, a episiotomia tem sido utilizada com uma seletividade maior, quer dizer, faz em casos que são avaliados e que deve fazer. E em um grande número de casos, hoje não se faz a episiotomia. Acredita-se que se fizer é pior para aquela musculatura ali da região. Gente, eu estou falando de episiotomia, pode ser que tenha alguém que não saiba o que é episiotomia, que esteja assistindo a nossa vida. A episiotomia é um corte que é feito, tá? Na hora do período expulsivo do feto, é feito esse corte para facilitar a expulsão e para evitar que ocorra um corte natural em direção ao ânus, tá? Então, por isso que foi criada a episiotomia. E aí a gente faz um desvio. Então, o corte da episiotomia ele é um pouco lateralizado para que não haja uma ruptura para baixo, que seria vamos dizer, uma episiotomia natural que ocorre. Então, se você vê que não vai, que está forçando muito, que não vai nascer ali, que se nascer vai ter uma laceração, a gente chama de laceração, então é preferível que a gente direcione esta laceração para a lateral, para onde a gente quer, para ela não lacerar o esfíncter anal. Tá? Que aí depois tem que reconstruir e tudo, mas isso não tem nada a ver com miastenia, estou explicando uma coisa que é em qualquer parto, tá? Então, a episiotomia hoje, ela tem sido mais bem avaliada, tem vários estudos, inclusive a questão, hoje, da questão do parto humanizado, tem profissionais que defendem, né, o uso do parto humanizado e que o ideal seria sem, tá? Então, assim, então, é aquilo que eu falei, a medicina, ela vai, é uma ciência, ela é assim, isso é característico da medicina. O que ontem era uma verdade, hoje pode não ser uma verdade absoluta, entendeu? Ela é uma ciência de verdades transitórias, né? Vai dependendo da evolução, é uma ciência que vai evoluindo e conceitos que eram utilizados naquela época, não significa que era errado. Para aquela época, era o melhor que existia, né? E hoje, a gente já tem uma seletividade maior em relação à realização da episiotomia, que não é feita em todos os partos, né? Tá? Vai acompanhando a evolução do paciente, novas técnicas, facilidades, e etc. E sempre pensando no melhor conforto, né? Exatamente, a gente sempre está pensando naquilo que pode oferecer de melhor para o paciente, tá? Isso é o mais importante, é a gente oferecer o que a gente tem de melhor naquele momento. Pode ser que daqui a não sei quantos anos seja totalmente diferente, eles vão descobrir outras coisas, né? Aí, em relação à dor, né? A pessoa vai passar anestesia, vai passar o efeito da anestesia, né? E a pessoa vai ter a dor, é normal, tanto do parto normal, se for feita a episiotomia, ela vai ter um corte ali, que também tem dor, ou corte no abdômen, porque da cesariana. Então, vai utilizar o paracetamol, anti-inflamatórios não hormonais, né? Para essa dor, tá? Que a gente deve evitar são os derivados opioides e o tramadol, tá? Aí por isso que é bom ter sempre a lista de medicamentos proibidos, conversar bem com a equipe, né? Porque o tramadol, assim, é muito usado para pós-cirurgia, né? Então, para quando tiver miastenia, lembrar que não é bom utilizar, tá? Porque pode ter algum risco de depressão respiratória. Doutora, já que a senhora falou bastante nessa questão de anestesia e assistência, o pessoal também está perguntando aqui a respeito de doula. A senhora poderia falar um pouquinho a respeito? Sim, claro, Andréa. Então, tem sido muito comum, né, as gestantes
Ah, e agora nós vamos chegar na parte assim que eu sempre estudei muito a parte de fármacos, né? Foi a pós-graduação que eu fiz, foi em fármacos na gravidez, não foi com esses fármacos, mas foi em outras patologias, tá? Então, a gente, muito importante, né, nessa gravidez da paciente miastênica, é a gente saber sobre os medicamentos, porque a miastênica, ela vai ter aquele tratamento dela, o tratamento da miastenia. E aí a gente tem que saber quais podem ser usados, quais devem ser trocados, como eu tinha citado um pouquinho atrás, né? O que pode causar, e o que é melhor, né? Então, assim, tudo que eu li fala que o tratamento ideal seria, durante a gravidez, ficar com o corticoide e a piridostigmina, tá? E o corticoide na menor dose efetiva, tá? O aleitamento materno, ele deve ser sempre estimulado, tá? Independente de qualquer coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho dos fármacos e das categorias a que eles pertencem. Primeiro eu vou explicar o que é categoria de fármacos, categoria gestacional de fármacos. O FDA, que tem o controle das drogas, medicamentos, né? Ele dividiu os fármacos em categorias, tá? Isso até já tem uma outra evolução em relação a isso. Mas o que a gente ainda usa na prática é isso, né? Então, por exemplo, categoria A é aquele que pode usar, que tá, né? Não tem problema nenhum. Por exemplo, ácido fólico. Todo mundo toma ácido fólico no começo da gravidez, que é para prevenção de defeitos tuboneurais. Então, ácido fólico, ele é categoria A, tá? Categoria B. Categoria B é um remédio assim, por exemplo, que você tem estudos em animais que mostram que ele não faz mal, tá? Mas pode não ter estudos em humanos, tá? Um exemplo de categoria B, deixa eu pensar aqui. Seria Buscopan, né? Tá? Aí, categoria C. O que é a categoria C? A categoria C é aquele remédio que tem estudos em animais que mostram que teve alguns efeitos colaterais, mas que pode ser usado, não tem estudos em mulheres, em geral não tem estudos em mulheres na categoria C, né? Mas que daí tem que avaliar o risco e benefício, tá? Da utilização, né? Porque às vezes ficar sem o remédio vai ser pior para o paciente. E como esses sintomas às vezes não estão, aí tem que avaliar cada medicamento, né? Por exemplo, o corticoide, a piridostigmina, são categoria C, tá? Aí agora a categoria D. A categoria D já é assim um medicamento que já tem mais controvérsia, sabe? Tem estudos em animais que mostraram teratogênese. O que é teratogênese? Malformação, desenvolvimento de malformação, mas também não tem estudos em mulheres. Então, assim, tem que avaliar também o risco-benefício, né? Tem que avaliar estudos realizados, aí a equipe multidisciplinar vai fazer essa escolha, né? E aí tem a categoria X. A categoria X são medicamentos que são contraindicados totalmente na gravidez, que tem teratogênese comprovada, quer dizer, ele vai, né, tem alto risco de teratogênese, né, tá? Por exemplo, o metotrexato, ele é categoria X, tá? Então... É sempre bom conversar bastante, porque às vezes as pessoas acham que é proibido para miastenia. Só que às vezes aquele proibido... Não, às vezes é proibido para qualquer gestante. Isso aí das categorias, eu estou falando, não é proibido assim, só para miastênica, sabe? Então, todos os remédios, eles foram classificados nessas categorias, né? Tá? Aí, mais recentemente, em 2015, isso aí já era mais antigo, fizeram uma nova categorização, FDA, que são regras de utilização, regras e normas de utilização de medicamentos. Essa aí é mais complicada, eu não vou explicar aqui, porque ela leva em consideração dose, o tempo de uso. Por exemplo, às vezes o medicamento ele é categoria D, ou C, mas se for usado por um pouco tempo, uma dose pequena, ele está liberado, você entendeu? Então, eles esmiuçaram mais ainda a coisa, tá? Então, aprofundaram mais nessa classificação. Aí tem que olhar remédio por remédio, né? Então, assim,
Aí você volta na anterior um pouquinho, que eu vou só falar do corticoide da azatioprina. Então, o tratamento ideal é corticoides e piridostigmina. Né? A piridostigmina é categoria C, não tem relatos de malformações, tá? Aí, quer dizer, pode usar, é tranquilo o uso na gravidez, está liberado, tá? E os corticoides. Os corticoides são a primeira escolha do tratamento, porque a piridostigmina é tratamento sintomático, né? O tratamento mesmo é outra medicação. Então, a primeira escolha é o corticoide, ele está na categoria C, tá? Tem um único estudo isolado que relata risco de fenda lábio-palatina, mas é um estudo só, entendeu? Aí tem também pela própria. Pelo que é esta medicação, a gente sabe que pode ter um risco de diabetes gestacional, de doença hipertensiva da gestação, o uso de corticoide ele pode aumentar o risco de infecção, aí nós citamos a infecção trato urinário, parto pré-termo, né? E não tem relato, isso é uma coisa importante, não tem relato de supressão de suprarrenal em recém-nascidos, que é uma coisa que pode acontecer em pessoa que utiliza corticoide, tá? Mas não tem relato na literatura médica. Então, ele é a primeira escolha, tá? Apesar disso que eu citei aí, o corticoide é a primeira escolha para a gestante com miastenia graves. A segunda escolha é a azatioprina. Então, só que a azatioprina tem uma divergência, entendeu? Ela é categoria D, e mesmo assim ela está como segunda escolha. Mas ela é categoria D, por exemplo, na Europa eles usam, entendeu? Eles consideram ela segura, usa na gravidez, porque eles alegam que o fígado fetal não produz uma enzima que transforma ela no fármaco ativo, entendeu? Quer dizer, então, se não transforma ela no fármaco ativo, ela não vai causar mal, né, para o feto. No Brasil, assim, eu fui ler, agora que eu estava preparando isso, aquele relatório da Conitec. No Brasil e nos Estados Unidos, ela está ainda como contraindicada, tá? Mas aí, gente, o seu médico, o seu neurologista, o seu obstetra, a sua equipe vão avaliar se vai precisar trocar ou não, porque grande parte dos miastênicos no Brasil usa a azatioprina, né? É um medicamento muito utilizado, acho que é o principal medicamento, né? Depois, por causa dos efeitos que o corticoide tem, né? Às vezes a pessoa, o profissional acaba preferindo a azatioprina. O corticoide a longo prazo, né? Alguns efeitos, então acaba indo para a azatioprina. Aí a ciclosporina, que eu vou citar, categoria C, a ciclosporina, assim, já fica, né, com uma melhor o corticoide, a azatioprina, porque a ciclosporina ela já está mais associada com diabetes gestacional, DEG, prematuridade e baixo peso ao nascer, tá? Então, pode passar para o próximo. Porque cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Vai ter que ver se a pessoa já utiliza aquela questão da troca, o profissional que vai orientar. O tacrolimus, categoria C, também associado à prematuridade, baixo peso, e estudos in vitro demonstraram, in vitro é assim, no laboratório, sabe? Não é na vida real. Demonstraram altos riscos de malformações se usar ela junto com o corticoide, tá? Agora, uma coisa importante é a imunoglobulina, né? A imunoglobulina ela é segura durante a gestação. Isso que a gente tem que saber, que se tiver uma descompensação muito grave na gravidez, a escolha vai ser a imunoglobulina, tá? E ela já é muito conhecida porque ela é usada em gestantes com outras doenças, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica, né? Que pode descompensar também na gravidez, tá? E a plasmaférese. A plasmaférese também, eu li, né, tem alguma divergência, mas ela é bem tolerada na gravidez. Por que tem alguma divergência nessa orientação brasileira, né, da Conitec? Eles falam que preferem a imunoglobulina, lógico, porque a plasmaférese ela tem o risco de hipotensão materna, porque vai ter aquela troca do sangue, vai para aquela máquina de circulação extracorpórea, né? Então, mas assim, em outro trabalho que eu li, né, europeu, eles falam que é bem tolerado, basta que os cuidados, que se houver necessidade de fazer, pode fazer, basta que tenha os cuidados necessários nesta realização, que não deixar cair abaixo de 10% o volume de sangue na gestante, quer dizer, não ficar
no aparelho, né? E alguns cuidados de monitorizar o cálcio, monitorizar o fibrinogênio, que é para a pessoa não ter sangramento depois que for fazer cesárea. Então, eles pedem que, se for feita a plasmaférese, tem que esperar pelo menos 24 horas para fazer a cesariana, tá? Aí, esses outros medicamentos aqui, menos usados na gravidez, o micofenolato, ele já é categoria D, ele tem risco de abortamento e malformações, amamentação não recomendada. O rituximab e eculizumab, apesar deles serem categoria C, eles não são recomendados por falta de estudos em gestantes, falta de estudos sobre isso, entendeu? Neste momento ainda é muito novo, neste momento ainda não tem estudos suficientes para recomendar o uso, tá? Aí o método SAT é X, né, não deve ser utilizado de maneira nenhuma pelo risco de abortamento, e ele é altamente teratogênico, a amamentação não é recomendada, né, usar na amamentação, então tem que trocar, né. A ciclofosfamida também é recomendado trocar na categoria D, risco de abortamento e teratogênese também, tá. Aí, pessoal, a miastenia neonatal, né, a última parte aqui que eu trouxe aqui para conversar com vocês, as mulheres miastênicas, elas têm medo disso, né? Ou porque já leu em algum lugar, ou porque alguém comentou, porque alguém falou, né? Então, assim, eu trouxe alguma coisa, tá? Eu não sou pediatra, mas eu pesquisei alguma coisa e trouxe aqui para vocês, tá? A miastenia neonatal, ela pode chegar a ocorrer em 10 a 20% dos recém-nascidos, nascidos de mães com miastenia graves, tá? Então, 10 a 20% é até considerável, né? Ela não tem correlação com os níveis de anticorpos maternos, então não precisa ficar dosando na gravidez anticorpos maternos para tentar saber se o bebê vai ter miastenia neonatal, porque não tem correlação. Os estudos mostram que tem outras coisas que influenciam, como a passagem pela placenta, se o receptor fetal vai receber aquele anticorpo, ou se tem alguma proteção para aquele anticorpo entrar em contato ali, né? Tem outras situações, e então, quer dizer, pode ocorrer a miastenia neonatal em mulher que tinha baixo nível de anticorpo materno, e o filho dela pode ter a miastenia neonatal, e uma outra que tinha altos níveis de anticorpo, o recém-nascido pode não ter nada. É isso que quer dizer, que não tem correlação, tá? Aí também tem descritos casos de recém-nascidos que tiveram, e são mães com anticorpos anti-MuSC e receptor de lipoproteína, e também em mães que não tinham anticorpos. Tem miastênica que é soro negativa. Se dosar o anticorpo da negativa, a pessoa tem miastenia, mas não tem anticorpo positivo. Mesmo não tendo anticorpo positivo, já foi relatado caso de miastenia neonatal, tá? Agora, uma coisa interessante que eu li, que tem uma menor incidência em recém-nascidos de mães timectomizadas. Isso é bom para a mulher que foi timectomizada, ela tem uma menor incidência, né? E como que é essa miastenia neonatal? Quais são os sintomas? O que o bebê apresenta? Ele pode apresentar hipotonia, né, que é aquela musculatura mais hipotônica, a musculatura mais flácida, né? A pitose, a oftalmoplegia, que é aquele olho meio parado, pode chegar a apresentar depressão respiratória, tá? Isso desde que nasce, né, desde as primeiras 12 horas de vida, podendo se estender até dias ou semanas. Mas uma coisa boa é que a maioria, grande totalidade dos casos, regride em até no máximo 2 meses, tá? Isso vai, mas em geral nem até isso, pode regredir em dias ou algumas semanas, mas o máximo, assim, que foi relatado é 2 meses. O tratamento que é feito são as medidas de suporte, né? Em geral, o bebê não vai ficar no quarto lá com a mamãe, ele vai ficar lá no berçário. Pode ser que algum tenha que ficar na UTI neonatal, porque se tiver depressão respiratória, pode ser necessária uma assistência ventilatória, né? O que for necessário, né? Uma medida de suporte que seja necessária, tá? Pode ser necessário fazer a imunoglobulina no bebê, e até mesmo, né, em alguns casos, a plasmaférese,
tá? Tem umas síndromes raras que são, assim, que tem uns anticorpos maternos contra o receptor fetal de acetilcolina, tá? Isso existe, eu li que tem relatos, mas isso é raríssimo, e alguns recém-nascidos com artrogripose são alterações de contratura que envolve as articulações, né, de nascer com essa síndrome, né, tá? Mas isso é muito raro, tá? Isso não seria motivo, de forma alguma, para uma mulher miastênica desistir de engravidar, tá? E a amamentação, ela não é contraindicada na miastenia neonatal. Por quê? Porque o que passa é muito pouco, né? Então, é tipo menos de 2%, sabe? O que passa para o leite, né? Então, não é contraindicado, ela pode ser utilizada normalmente, tá? Pode ser feita a amamentação normalmente, talvez só nesse caso raro aqui, que tem que ser avaliado melhor, mas aí vai ser na situação, né? Avaliar se pode mesmo, mas ela, em geral, não é contraindicada, tá? E aí, assim, é o que eu trouxe, né, para vocês hoje, foi isso. Eu espero que tenha dado a tirar algumas dúvidas e a gente pode discutir sobre isso. Vocês podem perguntar se tem alguma dúvida, tá? Eu estou aqui à disposição. Então, durante a sua bela explicação, achei que, assim, falou um pouquinho de tudo, né, de uma maneira mais clara. Então, deixa eu dar uma olhadinha que eu separei algumas perguntas aqui. E só para ressaltar, como não dá para fazer quase duas coisas ao mesmo tempo, que nem eu sempre digo, não dá para piscar e assobiar ao mesmo tempo, porque eu acho importante ressaltar também que, além de médica, a senhora também tem miastenia, né? Sim. Então, isso também é uma coisa muito boa para as futuras mamães, ou para aquelas mulheres que têm muita dúvida. Quando a gente fala de miastênica para miastênica, a história é outra. Uhum. Que dá para entender os dois lados. Né? Tanto o lado dos seus estudos, dá para perceber que a senhora já estudou bastante, tem bastante experiência, está sempre se atualizando, a ponto de trazer uma apresentação dessa, apesar de breve, mas, vamos dizer assim, fresquinha. Não é um achismo, não é porque alguém falou, não é porque é um determinado blog, alguém que tenha um caso específico que comenta a respeito, né? Então, é de alguém com experiência e principalmente a vivência em si. Então, dá para saber praticamente o que a mulher vai sentir na hora H, né? Sim, dá para saber. Eu também já tive a oportunidade de fazer o pré-natal de uma gestante miastênica, né? Que foi encaminhada para mim aqui na minha cidade pela neurologista dela, né? Porque ela sabia que eu tinha um pouco mais estudado um pouco mais esse assunto, né? Eu costumo dizer que como a gente sente na pele, né? Dá para entender melhor, porque às vezes é até difícil de explicar esse sentimento, o que realmente está sentindo, o que é psicológico ou não. Porque a gente sabe que a miastenia ela é muito variável, os sintomas flutuam. Sim. Então, pode acordar bem de manhã, ficar ruim na hora do almoço, de noite está melhor, e o contrário. Pode acordar bem e só à noite vai ter sintoma, ou passar o dia inteiro extremamente bem, ou então ficar o dia extremamente mal. Também tem muita lógica. E na gravidez, esse humor também muda, tem um monte de coisa que interfere. Influencia. Né? Tem. E essa é uma das perguntas que foram feitas. Né? O que pode piorar os sintomas da miastenia nesse período de gestação, que a senhora já falou um pouquinho. E se, principalmente, a miastenia interfere na fertilidade. Então, né, tem várias
coisas que desencadeiam, né, os sintomas da miastenia, né? E eu acho que cada miastênico ele sabe o que desencadeia dele, né? Porque ele vai acostumando com a doença, né? O estresse desencadeia, preocupações. Tem miastênico que quando está muito estressado ele apresenta, né? A própria gravidez, ela é um momento novo, né? É um momento ímpar, diferente na vida de qualquer mulher, né? Vamos falar a verdade, né? Então, a própria gravidez, ela traz ansiedades, ela traz preocupações. Toda mulher grávida, ela tem inúmeras preocupações, né? Ela está gerando ali uma vida, surge uma nova responsabilidade, né, na vida dela. Ela vai, quando ela engravida, né, a mulher quando engravida, ela nasce um outro ser, né, nasce uma entidade que chama mãe, né, que é uma coisa totalmente totalmente diferente, né? Como dizem, né? Mãe é padecer no paraíso, né? Então, assim, tudo isso, sei lá, na cabeça daquela mulher pode, de repente, né? A gente não sabe. E tem as coisas técnicas, né? Das quais eu citei aí a infecção, né? Então, mas tem a parte emocional. A parte emocional, eu acho que o miastênico, ele tem sim uma questão emocional, né, que precisa ser avaliada. Por isso que eu falei a importância dessa equipe multidisciplinar, né, se tiver acesso, se puder, né, ter uma pessoa que acompanhe essa parte, que é psicólogo, psicóloga, né, eu acho muito importante. Em relação à fertilidade, não tem, né? Você viu que não tem nada a ver. A mulher miastênica, ela não tem alteração de fertilidade. Ela tem, o que ela tem é que ela tem que planejar, ela tem que decidir, é uma decisão que é dela, né? Juntamente com o marido dela. Porque, de repente, pode ter também uma mulher miastênica que fala, olha, eu não quero ser mãe. Pode existir, gente. Como tem mulheres não miastênicas que também decidem hoje não ser mães, né? É a opção do casal, né? A opção da mulher, né? Então na verdade, não é a miastenia que vai. Não é, mas não é por causa da miastenia, aí é outra coisa, né? Não é a miastenia que impede ela de engravidar, como a gente viu, né? A mulher miastênica, se ela tiver o desejo de engravidar, né? Aí ela vai chegar com essa dúvida no médico, né? Eu posso engravidar? Eu não posso? Se ela tiver realmente, o médico ele tem que sentir ali, né? Ele tem que fazer o melhor para a paciente dele, né? Se ele sentir que é um desejo dessa mulher, essa mulher tem que ser encorajada sim a engravidar, porque a medicina está aí para resolver todas as situações que existem, né? E tem algum período assim que é mais comum ter essa mudança nos sintomas, ou para pior ou para melhor? Então, assim, do que eu pesquisei, né, o segundo trimestre é mais crítico e também o puerpério, tá? O terceiro trimestre é um período de maior estabilidade. No terceiro trimestre, o organismo fetal libera a alfa-fetoproteína, que tem um efeito supressor, isso ajuda. No puerpério, que tem mais problema, um período mais delicado, porque justamente ocorre a queda dessa. Não vai ter mais no organismo materno, né? Essa proteína com essa atividade imunossupressora. Então, eu acho que mais delicado seria talvez o segundo trimestre e o puerpério. Tá. Bom, eu acho que deu para explicar bastante, acho que deu para responder bem o que o pessoal está interagindo, perguntando, tem algumas perguntas que são recorrentes, né? Uhum. Aí eu só vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha para quem chegou depois. A gente está agradecendo bastante a audiência, né? Que todas as lives dessa semana e as futuras vão ficar gravadas, vão estar lá no canal da Adriana. E a gente espera que futuramente a doutora Rosana possa conversar com a gente outra vez, né? Trazer mais algumas questões, falando um pouquinho, talvez, de saúde da mulher. A gente sabe que essa parte hormonal, assim, independente da questão psicológica, deixa qualquer neurologista maluco. Então, eu me coloco à disposição, a gente pode ter outras conversas, sim, tá fazendo outras lives, né? Conforme aí
o que vocês demandarem aí da Abrame, tá? Eu estou à disposição. A gente já agradece, né? E também deixa o convite aqui. Dia 2, a gente vai estar na Avenida Paulista, novamente, assim, tentando fazer alguma divulgação maior, podendo falar um pouquinho mais de miastenia, se bem que a gente não vai falar tanto. E agradecer o apoio que a gente tem recebido, né? E fazer o convite para todo mundo, quem puder ir para Paulista, a gente vai estar lá na frente do prédio da Fiesp, no coração da Avenida Paulista, ele vai ser novamente iluminado de azul. E a gente agradece aqui o apoio da Acelera Pharma. E quem puder participar, participa. O ano passado a gente brincou que a gente deu uma paradinha na Paulista. Na verdade, foram as pessoas que pararam para ver o que é. E esse ano a gente vai estar lá, tendo a oportunidade, inclusive, de entregar um folheto para quem passar e conversar conosco. Se você puder ir, estaremos lá. E acompanhem a programação de todo mês de junho, que a gente vai ter bastante coisa legal. Tá bom? Muito obrigado, doutora Rosana. Obrigada, Andréia. Da Abrame. E frisando que a Abrame é uma associação nacional. A doutora Rosana, por exemplo, é de Mato Grosso do Sul, não é daqui. Porque muita gente acha que a Abrame só faz coisa em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. É que a gente faz em São Paulo porque a gente mora em São Paulo, então fica um pouquinho mais fácil. Mas a gente procura fazer isso para o Brasil inteiro, e vocês vão ver que na nossa programação vai ter médico, outros profissionais do Brasil todo. Tá bom? Pois é. Agora vocês estão assistindo a novela Pantanal, vocês estão ouvindo falar da minha cidade. Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Olha lá. É isso mesmo. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.